Sejam todos bem-vindos à nossa audiência do podcast Segurança Online. Estamos hoje iniciando o nosso 22º episódio, com a presença ilustre do senador Exalcir Lucas, que tanto tem trabalhado em prol da segurança pública do Distrito Federal e do Brasil como um todo, que quando ele faz para o Distrito Federal, ele está fazendo para o Brasil. E tem uma folha de serviço inestimável nessas questões de defesa das instituições policiais no Congresso e do Corpo de Bombeiro. Então, é uma honra estar aqui com o nosso senador, com o nosso amigo, e qual passamos a palavra para fazer as suas considerações iniciais. Bem, primeiro quero agradecer o convite, né? É importante a gente estar conversando sobre segurança. Brasília passa por um momento difícil, né? A própria segurança, de um modo geral, acho que hoje uma das prioridades da comunidade é a segurança pública, e nós temos muitos problemas para serem resolvidos, e que depende da iniciativa, não é, do Executivo. Lá no Congresso a gente precisa também reforçar. Temos várias pendências, principalmente aqui no DF, para serem resolvidas, né? A primeira delas é a questão do contingente. Nós somos um contingente muito baixo, nós perdemos muitos policiais em função da lei do teto. Essa lei ficou no Congresso pelo menos 10 anos, e cada vez que entrava na pauta saía 1.500, 400, exatamente em função disso. Então nós já perdemos em torno de 2.500, 3.000 policiais só em função dessa lei. A lei prevê 17.500 policiais na ativa. Nós temos hoje, no máximo, 10.000. Exatamente. Não chega nem a 10. Mas... não chega nem a 10. É. E com relação a essa questão da saída do pessoal, foi muito em função disso, porque você sabe, né, que os policiais, quando saem, assim como na iniciativa privada, tem fundo de garantia, 13º, essas coisas. No caso dos militares, tem um valor que é uma indenização que eles recebem. Isso. E que estava na lei como se fosse como se incorporasse ao salário. Então ia no teto. Então muitos perderiam muito, né? Porque tem questão de férias que não tirou, questão de gratificação, licença especial. Então isso prejudicou demais. Nós resolvemos já essa questão na Câmara, está no Senado, na CCJ, e a gente espera realmente votar isso o mais rápido possível. O presidente vinculou um pouco a questão do judiciário, mas a gente precisa trabalhar essa matéria. Nesse mesmo período, eu aprovei lá no Senado uma lei de minha autoria, permitindo que a Polícia Militar possa contratar os policiais da reserva, né, aquela gratificação com 30%, porque hoje só é permitido para a área administrativa. Eu também coloquei na área operacional. Falei, inclusive, com a comandante agora, que assumiu a Ana Paula. Isso pode trazer de volta pelo menos 2.000 policiais prontos, né, que já estão preparados, que foram para a reserva. Isso ameniza um pouco a questão do contingente. Mas, senador, essa questão hoje ela é um pouco duvidosa, porque o nosso pessoal que está indo para a reserva está indo numa situação física e mental muito complicada. Nunca o policial, nunca mesmo, na história do Brasil, os policiais estão se aposentando quase com uma inutilidade para qualquer outro tipo de atividade, porque mentalmente e fisicamente o pessoal sai exaurido. Essa questão do serviço voluntário, ao invés de ter folga, tirar serviço para melhorar a renda da família, alcoolismo, problemas mentais gravíssimos. O senhor está vendo aí, aumentou o número de suicídio exponencialmente. Hoje nós temos até medo. O policial dá uma surtada na rua, como aconteceu agora há pouco, um sargento atirou num companheiro de guarnição. A questão da saúde mental depois do Covid realmente o mal vamos dizer assim, os efeitos colaterais. E em todas as áreas, principalmente na segurança. Porque o policial lida, né, com situações estressantes. O nosso pessoal está indo para casa, como dizia lá no Nordeste, o bagaço. Ele já vai pronto para passar para o outro lado, porque sai com a condição mental arrasada e fisicamente também. Aí entra alcoolismo, problema de droga, problema de convivência familiar, então está esse problema. Mas eu queria conversar com o senhor
que nós estamos presenciando no Brasil uma inversão dos valores da sociedade. Exatamente. Então, hoje, a gente vê todo o esforço do judiciário e de parte do legislativo em fazer legislação para assegurar direitos àqueles que são os infratores da lei, que ferem o pacto social. E, por outro lado, estão dificultando cada vez mais a ação do Estado e da polícia na defesa da sociedade. Como o senhor vê esse cenário? Não, eu vejo realmente que isso aí tem que ser corrigido urgentemente, né? Primeiro, é a característica deste governo que está aí, o governo federal. O governo federal, e o ministro Flávio Dino, né, que era o ministro da Justiça, tinha um objetivo, que é de formar a Força Nacional. Né? Ele quer uma polícia de governo e não de Estado. E a polícia militar e bombeiro hoje são polícia de Estado, não é de governo. Mas eles querem, pelo menos era uma das prioridades do ministro Flávio Dino, criar a Força Nacional. Eu estive lá duas vezes para a Guarda Nacional. Fui várias vezes lá conversar com ele, porque isso aí é muito ruim. Né? O que já acontece hoje na Nicarágua, nesses países, Venezuela e todos aí, onde tem uma polícia do presidente. Uma guarda republicana. Então, esse caminho é muito ruim. Outra coisa que você falou, e é verdade, né? Hoje os policiais são mais perseguidos, não é, do que os próprios bandidos. Pô. Você fica enxugando gelo. Falei com o comandante outro dia. Não é? Aquele negócio de enxugar gelo. Você prende o cara, passa 10 minutinhos, você ainda está lá na delegacia ainda, e os caras já foram embora. E você vai responder o processo. Agora querem que use as câmeras. Né? Então, eu vi agora 2 vídeos recentes, né, na audiência de custódia, a juíza mandou tirar a algema. E o cara pulou em cima dela. E teve um que também, o policial ficou lá com o cara, todo mundo saiu correndo, inclusive a juíza, e o policial, entendeu? Ficou lá com esse abacaxi. Então, é uma inversão de valores que está acontecendo hoje. Por exemplo, nós discutimos agora, nessa última reunião de líderes, que nós participamos esse mês ainda, porque houve a questão daquela medida provisória da reoneração, e aí nós tocamos com o presidente, que a gente precisa botar na pauta a questão da saidinha. É inadmissível o que vem acontecendo nos últimos anos. Não é sair esse monte de gente né, de todo jeito, de toda gravidade, não é? 30% não voltaram. E cometeram os crimes novamente. Pessoas que já tinham passagem, que já tinham matado outras pessoas. O grande problema é que a esquerda na América Latina, com o advento da extinção da União Soviética, quem sustentava os governos de esquerda no mundo, eles procuraram uma forma de subsistir no poder. E a forma que acharam foi o narcotráfico. Você vê hoje a Colômbia transformou Equador, todo mundo. A Colômbia transformou as Farc num partido político e liberou a questão das drogas. Então hoje é o maior produtor do mundo em cocaína. E o Brasil é o maior consumidor exportador da América Latina. Então você vê o Equador, Peru, e a gente está vendo isso desde a pandemia se acentuou. O judiciário começou a liberar os grandes traficantes para ir questão humanitária. Só que depois ninguém voltou. Exatamente. Ninguém foi de novo preso. E na prática, né, o Supremo ainda ficou e não chegaram a votar, mas estava na pauta a liberação da maconha. Estava se discutindo quantas gramas seria considerado uso próprio. Né? Mas isso aí... Se era 60 gramas, 100 gramas. Virou uma coisa tão ostensiva, porque nos países da Europa, principalmente na Holanda e na Suécia, Canadá, antes de fazer a liberação do uso recreativo da cannabis, o Estado começou a produzir a cannabis para ceder para quem quisesse. Aqui não, estavam criando uma reserva de mercado para o traficante que hoje já produz a cannabis, já trafica a cannabis. Então é um negócio muito maluco essa inversão. Nós ficamos de votar agora em fevereiro, na volta agora do Senado, nós devemos votar imediatamente a questão das drogas. Um projeto que tipifica, né, posse ou porte como crime, pronto, para não ter interpretação do Supremo.
que eu acho que é urgente e a população concorda com isso. Nós estamos vivendo uma geração de zumbi, né, para todo lado, né, cara? Você pega setor comercial aqui, você pega São Paulo, você vê a Califórnia, o estado mais pujante da América, hoje está destruído com as drogas sintéticas. E tem legislação lá que até $1.000 ninguém pode mais ser preso por furto, no valor até $1.000. E você vê o Lula falando, né, que não quer ver essa meninada presa por causa de um celular? Né? E quantas pessoas estão morrendo por causa disso? Né? Então é o seguinte, é uma pauta que o governo federal, né, defende interesses contrários ao que é o correto. Então a gente precisa estar atento a isso. Nós temos que votar ainda lá. Nós temos algumas pendências aqui, né, com relação aos policiais. Primeiro, nós temos que resolver a questão das drogas, definitivamente a questão do aborto também, né? Devemos fazer agora também, no início do ano, uma grande reforma eleitoral que é necessária. Essa saidinha vai ser votada também o mais rápido possível, né, para ter mais critérios mais rigorosos. A impunidade no Brasil é um negócio de maluco. Você é condenada... Não é falta de lei. Lei eu acho que é demais. Tem que aplicar essas leis. Não, mas você é condenado a 30 anos. Quando cumprir 1/6 da pena, ou seja, 5, é liberado. Isso tem que mudar. Pô, você vai na América, o cara foi condenado a 30, fica 30 anos na cadeia. Não tem esse negócio de saidinha, de visita íntima lá, não tem. Na América não tem, na Europa não ganha tem. Um dia, não sei o quê, e ganhar dinheiro, o cara faz um cursinho valita pela internet e abate tanto da pena, não tem isso. Isso a gente tem que dar uma mudança agora. Eu acho que segurança hoje é uma cobrança forte no Congresso Nacional. Nós temos algumas pendências aqui, né, que a gente precisa resolver, e eu espero que agora, voltando em fevereiro, a gente receba ou a medida provisória ou um projeto de lei de urgência do auxílio moradia, que traz uma preocupação para todo mundo, né, porque é quase 30% do salário, né? Então, isso já é salário, foi incorporado já, todo mundo já conta com isso. O que aconteceu no Distrito Federal foi o seguinte, lá atrás... no governo Aguinaldo ainda, né? Não, mas lá atrás, aquele senador que era amigo do Sarney, lá de Roraima, lá, Romero Jucá, junto com Sarney pelo Amapá, eles pegaram e a lei do Distrito Federal, da PM, do Bombeiro, colocaram para ser também vigência nos antigos territórios. Só que o prazo constitucional que tinha, que durante tantos anos a União iria continuar pagando os salários e tal, encerrou. E os estados, muito espertamente, querem que a União continue a financiar. Como a lei deles... ganhando mais do que o DF hoje. Como a lei deles é a mesma nossa, e eles fizeram dentro da nossa lei uma tabela que só tem vigência para eles. E com essa tabela, eles ganham mais que a gente. Então, naquela época, na época do Sarney... Aí depois pegou o presidente Davi, que é também do Amapá. Então, aí depois o seguinte... O Randolph também é do Amapá. Então... Toda vez que ia dar um aumento aqui, não dava no soldo, porque tinha um artigo lá nesse adendo que eles colocaram só para eles. Toda vez que aumentasse o soldo daqui, aumentava lá. Só que o soldo que aumentava, a União era quem pagava, não o Estado. Exatamente. Então isso dificultou. Então o que é que os governos federais fizeram? Começaram a dar aumento nas gratificações. O nosso soldo hoje, num coronel, não chega a 3 mil, é 3 mil reais. O resto é penduricário. O resto, a gratificação de auxílio moradia é 7. Quer dizer, desorganizou o projeto salarial. E eu vejo... Tem que ser ajustado agora, não tem jeito. Eu vejo o seguinte, o grande problema na segurança pública aqui do Distrito Federal e de vários estados do Brasil é essa guerra que existe. Não é guerra, é essa disputa salarial entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu vejo uma saída para isso, transformar os salários dos policiais militares e dos bombeiros militares em subsídio. E fixa o do coronel, o subsídio do coronel, o mesmo subsídio do delegado especial. Ponto. A partir daí, quando der para um, dá para todo mundo e vai ganhar igual.
e acaba com essa guerra de um contra o outro, a polícia brigando uma contra a outra, e você vai ver que isso vai melhorar o ambiente, a cooperação, a colaboração, porque tudo hoje gira em torno do salário. Agora, a gente vê assim, né? Essa relação era muito importante para a segurança como um todo. Agora, nós temos outros problemas lá no Congresso, e tem um que eu estou segurando desde 2021, né? Nós estamos 24, já tem 3 anos, que é a questão do veto, da Lei de Segurança Nacional. Quando foi aprovado a Lei de Segurança Nacional, o Bolsonaro vetou um artigo, e corretamente, que é exatamente o artigo dizia que você colocou a espada de dama na cabeça dos policiais. Eles não poderiam impedir, dificultar qualquer mobilização, né? Bem, sujeito, inclusive, aí vem o parágrafo, sujeito, inclusive, se a tiver perda da função. até 12 perda da função, e tem um mais grave, até 12 anos de prisão. Então, isso foi vetado, corretamente. Mas o PT, lá atrás, quando foi vetado, eu já queria derrubar esse veto. E continua querendo derrubar o veto. Então, a gente, né, como líder, a gente vai empurrando, porque o Congresso tem que ter acordo para votar. Então, a gente acaba dificultando e não deixa votar. Mas imagine, se você derruba um veto como esse, qual o policial que vai se aventurar a uma manifestação do MST? Fazer alguma coisa? Nada. Deixa quebrar. Né? Então, é uma situação assim muito difícil. E, por incrível que pareça, eu percebo assim claramente, né? O governo federal não gosta de polícia militar, cara. Não gosta de polícia. De policial. Falou que é militar, né? Agora, inclusive, as Forças Armadas, quer dizer, nenhum nem outro. Então, é uma fase difícil. Esse governo tem. Então, você está vendo esse levante da criminalidade na América Latina. A Colômbia, o narcotráfico está no poder. E a Brasília também. O Brasil também. O narcotráfico, a Colômbia, na Colômbia, está no poder. Agora, no Equador, o crime organizado se levantou contra o Estado. Então, isso vai... E nós não estamos muito longe disso, não. Se for nesse ritmo que está aí, já nós vamos ter problema. A maior transnacional do crime, segundo dados da ONU, é a FLN, Frente de Libertação Nacional. A segunda... a segunda facção criminosa do mundo é o PCC. Que já está por aí, né? Já está por aí, cavalo. Hoje você vê em estados do Nordeste já está dominando. Você viu no Rio Grande do Norte? Lá no Rio Grande do Norte, no Ceará, e agora, no Amazonas, agora você está vendo que o Amazonas está dominado pelo crime organizado. O Brasil como um todo. A gente tem que ter muito cuidado aqui, né? Brasília precisa ter uma atenção especial para a gente não deixar acontecer. O PCC já veio aqui, a nossa polícia é boa, já identificou por diversas vezes, conseguiu segurar. Mas com tem limite, essa leniência do Estado, essa leniência cega. Eu me lembro quando botaram aqui na prisão segurança máxima, trouxeram aí o Marcola. Eu fui lá conversar com o Moro. Moro, cara, porque na prática, quando você traz um cara desse, você traz todo mundo, vem tudo para cá. Não é lá em São Sebastião, é todo mundo para lá. Aluga casa, não sei o quê, já. Vários planos de fuga já aconteceram aqui, que foram identificados, mas é um risco muito forte, né? Na capital da República, onde você tem aqui todas as embaixadas, todas as autoridades, você trazer um crime organizado para cá, mesmo que seja na segurança máxima, é um problema. Agora, a gente precisa incorporar muito também a tecnologia, né? Não tem sentido você não ter a inteligência, né, cara? Hoje é inteligência, né? O crime organizado utiliza mais tecnologia que a própria polícia. As armas também são as melhores, né? Do que a nossa arma. Então, o governo, esse é um problema, né? Questão de gestão pública, né? A nossa gestão é muito ruim, né? É uma gestão analógica, é uma gestão que não tem uma integração, cada um faz o seu negócio, independente, individualmente. Então, você não tem uma sintonia, né? Nós estamos trabalhando isso, né? Eu desde 2011, né, que a gente vem trabalhando, desde o movimento Brasília 100 anos, repensar o DF, todos pelo DF, eu vejo assim, se a gente continuar fazendo o que vem sendo feito há anos, tem mais de 20 anos, tá desse jeito. Não tem uma coisa nova, uma gestão nova, uma coisa nova. A gestão das empresas mudou. Tudo. A gestão do Estado mudou.
as famílias mudaram, Sim, tudo em função da tecnologia. E a gente não consegue... Esse brinquedo aqui mudou hábitos familiares seculares. E a polícia não adota essa tecnologização a favor dela, a favor do Estado. Então, existe uma coisa muito esquisita nisso. Eu acho que é uma ação deliberada do Estado brasileiro. Muito estranho, né? Porque... para não agregar esse componente, você controla. Você vê a China. Eu não concordo com o que foi feito na China, com aquele projeto de espionagem lá do governo chinês sobre a sua sociedade. O nome lá até esqueci agora. Social Credit. A questão dos créditos sociais. Está determinando o comportamento. Mas a criminalidade lá zerou. Não tem mais crime, porque tudo na rua você está vendo, o Estado está vendo. Com a inteligência artificial, você já vincula uma coisa com a outra, já diz uma coisa com a outra. Quem é amigo do bandido já começa a ser investigado, quem é isso. E eu me lembro, cara, pra você ver que as coisas não andam, né? Eu, quando fui secretário, 2007, acho que eu estava lá. Tava. A gente fez aquele programa do wireless, para botar no DF todo. Eu tinha uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, cada R$1 aplicado pelo GDF, e eles aplicavam 2. E eu disse na época para o Arruda, que era o governador, olha, se você pegar o que tem hoje para tecnologia, de educação, saúde e segurança, trazer para a secretaria aqui, você triplica o recurso e implanta o projeto. Não conseguimos, né? Cada um quis fazer o seu. Então tá aí uma gestão pública totalmente deficiente. Você vê hoje a Estônia, né? A Estônia. A Estônia hoje... Tamanho do DF, um pouquinho menor que o DF. Tamanho do 100% DF. digital. 100% digital. O quadro de funcionários reduzidíssimo. A eficiência do Estado centuplicou. E o cidadão não quer mais voltar à época antiga. Lógico. O que tem que fazer? Na prática é o seguinte, é o que nós estamos fazendo agora. O governo serve para quê? O governo serve para servir. Você não pode montar uma estrutura para beneficiar o próprio servidor. O servidor é para servir. Então você tem que botar como foco principal o cidadão, que está largado. Tá. O cidadão hoje não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, não tem nada. Então, o foco naquele organograma que tem lá, governador, secretário disso, secretário daquilo, você tem que inverter isso. Lá na ponta, lá em cima, povo, cidadão. Agora, qual é o cidadão? E aí é que nós estamos fazendo esse trabalho. Você tem que fazer políticas públicas por fase, que o cidadão, ele tem aí umas 7 fases, que é muito característico do ser humano. Então, por exemplo, o cidadão é o foco. Qual é a primeira fase aqui do cidadão? O pré-natal. Então, se você garante políticas públicas para dar realmente à mãe, né, toda assistência, saúde, alimentação, acompanhamento, o menino vai nascer perfeito. Saudável. Depois você tem uma fase aí de 1 a 6 anos, né, que é fundamental. Né? É porque nesse período é que tudo acontece. Essa meninada até 6 anos, é nesse período que você, cognitivamente, coordenação motora, personalidade. Então, veja bem, então você tem que consertar aqui. Então você tem que fazer... Quais são as políticas públicas que eu tenho que garantir para as crianças? Até 6 anos. Depois você tem uma fase de 7 a 14. Pré-adolescência. Pré-adolescência. Que aí você tem que garantir que ele tem que brincar, praticar esporte, fazer cultura, não sei das quantas e tal. Ficar longe das drogas. Das drogas e tal. Então, aí depois vem a juventude. A juventude já pensa, né? O cara já quer qualificar, ele precisa trabalhar, já está pensando em namorar, casar, sei lá. Então você tem que ter quais são as políticas. Você tem que oferecer condições para que tenha qualificação, que tenha todos eles com boa educação, evidentemente. Educação, etc. Depois você já tem aquela primeira fase adulta, que o cara agora já quer estabilizar, né? Já quer pensar em aposentadoria, como é que eu faço, já começa a pensar nos netos, né? Então você tem que ter essas políticas públicas. E depois o idoso, cara. 15% da população de Brasília hoje já são idosos, acima de 60 anos. Então você tem que criar políticas públicas para o idoso. Esse é o cidadão. O resto, servidor, infraestrutura, é para atender isso. Então uma das coisas que a gente quer fazer, está no programa nosso, o patrão é o GDF, não é a Secretaria de Educação, Saúde e Segurança. Todos são vinculados ao GDF.
Se eu estou precisando de fazer lotação de mais arquitetos em tais lugares, eu faço a lotação deles lá. Mas ele é vinculado ao GDF, ele é servidor do GDF. Se eu quero pegar um psiquiatra, entendeu? A PM hoje tem um psiquiatra. Então, vou ter que esperar fazer concurso. Não, pô. Formar. Tem psiquiatra para todo lado, lá no bombeiro, né, na polícia, para todo lado tem um psiquiatra. Lota a situação ali, bota eles lá por enquanto, até resolver, mas isso não pode ficar esperando. Você vê agora a Escola de Medicina, que é um dos melhores programas que nós temos aqui, que é uma escola boa de medicina, está passando para a educação, que o Ministério Público está dizendo, não, o médico não fez concurso para professor, então não pode ser, entendeu? Tem que passar para a educação. Vai acabar com a Escola de Medicina. Então, você tem que passar essa universidade como se fosse uma universidade corporativa. Eu faria até o seguinte, né, é o que a gente está pensando. Passou no vestibular da faculdade de medicina, onde vai ter todos, né, não é só medicina, todas as áreas do governo, saúde, educação, segurança. Passou no vestibular, ele está apto na primeira fase do concurso. Se tiver um rendimento de 80%, passa para a segunda fase. A partir daí, qualquer momento ele pode ser chamado para qualquer negócio desse. Ele está apto a ser chamado para o serviço público. E a universidade ela é corporativa, ela é para formar o servidor, que a responsabilidade de formar os profissionais de ensino superior é da União, não é não é do GDF. Então, você tem que pegar os recursos que nós temos aqui para usar no ensino superior, mas em benefício do GDF. Você vê, hoje a metade dos alunos nem são daqui. Uhum. Metade dos alunos da Escola de Medicina não são daqui, não. Eles fazem o vestibular, passa e fica aqui. Depois vai embora. Muitos não vão porque os caras saem de lá e montam seu escritório aqui. Tem uma renda boa, o pessoal fica por aqui. Mas, então, essa mudança de paradigma, vamos dizer assim, de gestão pública, tem que acontecer. Cara, não tem sentido mais, né, o que está acontecendo com a saúde hoje. É o que você falou com isso aqui. Né? Você marca a consulta, ele te manda o SMS, você confirma a consulta, confirma. Faz uma primeira consulta. Saúde, telemedicina. Saúde é primária. Você tem que estar preventivo. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que fazer um bom diagnóstico da situação da população de Brasília. Seja na questão econômica, entendeu? Financeira, seja questão, todos. Um levantamento completo. Porque não adianta. Eu vi outro dia, o pessoal vai assim, uma senhora, depois de sei quantos meses, conseguiu uma consulta. Uma senhora forte e tal. Chegou lá, o médico disse assim, minha filha, você está com diabetes, né? Você tem isso, tem aquilo, você vai ter que fazer, você tem que praticar esporte, vai ter que tomar esse remédio todo dia. A mulher, tudo bem, saiu de lá, foi lá para Santa Luzia, ela mora aqui em Santa Luzia. Aí chega lá, ela tem uma filha que mora com ela, que está grávida e tem um filho e o marido abandonou. Todo mundo desempregado. Como é que essa mulher vai praticar esporte, tomar remédio, não sei o quê? Então, se você não fizer conhecer a população de fato, que você só implementa política pública se você conhecer o foco. Então, hoje você tem... Não vou falar na Estônia porque é o estado da arte. Vamos falar no Canadá. Você tem cidades no Canadá que quase toda atividade estatal é via internet. Você vê quem está construindo, se o que está sendo construído está dentro do gabarito, se está dentro disso, ou daquilo. A questão da cobrança, não tem mais o cara ir lá na sua casa. Fiscal, não sei o quê. Fiscal não tem, ele cobra hoje tudo. O carro passa na rua, vai pegando o sinal dos medidores, pronto, medindo todo mundo. E você tem uma eficiência na área de saúde, que o Canadá é um dos melhores projetos de saúde do mundo. Canadá, Reino Unido, a Inglaterra, o Reino Unido, são os melhores serviços de saúde do mundo. E lá, o approach da internet na saúde é um negócio de louco. O governo sabe de todas as doenças da sua população. Lógico, tem que conhecer o governo sabe os remédios que estão fazendo efeito, porque quando você prescreve, fica na ficha do doente. Aí, se o doente não melhorou, esse remédio não faz efeito, muda o remédio. E outra coisa importante, né, cara? Hoje, o que acontece? Você vai no médico, todo mundo hoje pede exame, não tem jeito. E é o custo mais caro. Caríssimo. Aí você faz o exame e tal. Aí passa 3 meses, 5 meses, não fez a cirurgia que tinha que fazer. Vai lá e pede tudo de novo. Por quê? Porque não tem prontuário nenhum, não tem
Não acumula, não tem nada, não centraliza isso. Não tem informação. Então, se você não fizer isso, né? Agora, educação é a base de tudo, cara. Não adianta. Por exemplo, droga, violência doméstica, como é que você vai consertar isso? Não é só Educação. fazendo esses cursos assim, não. Mas educação e família. Mas você tem que entender o seguinte, que é nessa fase, até 6 anos, então essa criança até 6 anos, se vê o pai dela batendo na mãe, né? Se vê a mãe dela, o pai dela usando droga, tem tudo para você também mexer com droga e tudo para fazer violência doméstica. Nessa idade ter programas específicos para essa gurizada. Exatamente. Aí a gurizada deixa de assistir aquilo que tem que assistir para BBB, para assistir você tem que induzir, novela da Globo. Aí pronto, forma comportamento desviante. Então, tudo está na primeira infância, cara. A solução de todos os problemas passa pela primeira infância. Porque é lá que a criança aprende tudo isso. Então, você tem que mudar a educação. Não dá para ficar essas caixinhas do mesmo jeito. Um não conversa com o outro. A saúde não fala com a educação, não tem diálogo. Como? A saúde não sabe quantas pessoas são atendidas no DF. Não sabe nada, não tem nada. E olha que não é falta de sistema, não. Viu? Tem um monte de sistema, só que eles não se conversam. Gasta milhões e milhões e não resolve. Cada clínica faz o seu sistema e não faz uma coisa integrada. Então é o seguinte, se você, por exemplo, desde 2011 que a gente está tentando construir esse negócio. Um planejamento estratégico para o Brasil para os próximos 50 anos, 40 anos. Não dá para você fazer uma política pensando em 4 anos. Entendeu? Esse é o grande problema do Brasil. O Brasil não tem política de Estado. E não pode fazer só para uma área, tem que fazer global. Global e o seguinte, política de Estado. Mudou o governo, tem que continuar o que é bom, cara. Aqui eles fazem questão de acabar. Você vê. E outra coisa que a população precisa entender, né? Uma coisa que muitos não conhecem, não entendem isso. Veja bem, na iniciativa privada, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode fazer o que é proibido. Não é isso? No serviço público, você já foi. Você só pode fazer o que é permitido. O que está escrito e como fazer. Então, quando eu fui para a secretaria a primeira vez, em 2004, com o Roriz, eu vi tudo que eu queria fazer, não podia. Nada. Aí, por isso que eu estou dizendo, eu digo sempre, né, eu não estou no Congresso por carreira. Fui lá para ser deputado, senador, não foi para isso. Eu fui para o Congresso para poder mudar as leis, para poder fazer. Então, por exemplo, eu vi agora uma reportagem dizendo que a prioridade desse governo agora aqui do DF é regulação fundiária. Ok, é isso mesmo. O maior problema do Brasil é a regulação fundiária. Agora, por que é possível fazer? Porque eu fui lá e mudei a lei, pô. Quando veio a medida provisória para a Amazônia, tudo que era necessário botar na lei para regularizar o DF, eu coloquei. E olha que eu não tive sugestão nenhuma do governo. Eu pedi para a TRK, pedi para vários profissionais da área, não tive. Então, tive que pegar aí advogados que lutam nessa causa há muitos anos, pessoa do SPU, pessoa que tinha experiência, e vem cá, para resolver o problema do DF, o que eu preciso fazer? Tá. Bota na lei isso, isso e isso. Então, tudo que está lá, e olha que a gente avançou, por exemplo. Antes da lei, das minhas emendas, foram 28 emendas. Uma delas, por exemplo, você não podia cercar, você não podia ter condomínio em Brasília. Você viu quantas guaritas foram derrubadas. Uhum. Eu fui lá e botei na lei. Por quê? Porque quando você faz a guarita e faz o condomínio, economiza para o Estado. E a responsabilidade interna do condomínio é dos condôminos. Se eu não deixasse colocar a portaria, o DF tem que ir lá e fazer limpeza, segurança, não sei o quê. Então, não é isso que você permitiu fechar, o problema dos condôminos. Então, isso foi econômico para o governo. Outra coisa, olha só, incrível. A medida provisória, quando saiu, você só podia regularizar quem construiu. Ora, você tem um condomínio, todo mundo pagando mensalmente. Um construiu porque foi mais tinha mais ousado. disponibilidade. Não, ousado também. Vou fazer, pronto. Né? Deixa ver o trator, entra para trás. Aquele negócio. O que não construiu, porque quis esperar, regularizar, aí vem a lei e diz, não, só pode regularizar agora quem construiu. Eu falei, cara, como? Como é que você vai beneficiar o cara que não podia, construiu? Todo mundo tem a propriedade. Que não comprou, está pagando tudo certinho, e não construiu porque não podia. Aí isso que vai ser penalizado? Mudamos a lei. Depois, a lei permitia você deduzir, na hora de regularizar, você deduzir as benfeitorias. Eu fui lá e botei na lei para você poder deduzir também a valorização das benfeitorias. Então, para você ter ideia, Vicente Pires, esses condomínios todos estão sendo regularizados agora, a Terra Cap tem uma coluna lá
do preço do imóvel. Tem uma coluna específica lá que é valorização das benfeitorias. 42% de redução. Essa emenda que eu apresentei. Então, várias outras. Colocamos na lei também que não tinha. Você tem que, para as áreas de interesse social, o pessoal ganha até 3 salários, o terreno tem que ser de graça e a escritura é gratuita. Então, botamos na lei. Então, bastava regularizar. Agora, quando a gente fez a lei da regularização, o objetivo é escriturar. Dar para as pessoas a escritura, não é especular. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui, pegar o PADEF. Você conhece bem o PADEF. O PADEF em 82 foi criado esse assentamento empresarial, as fazendas e tal. Não valia nada aquilo lá. Nada. Os gaúchos que vieram para cá, a Embrapa, né, sempre apoiou todo mundo. E hoje é o que é. O maior produtor, né, pouca gente sabe que Brasília tem uma produção e competitiva. De agronegócio muito grande. E competitiva. E competitiva, Agora, aí o Hollenberg quis fazer o quê? Na hora de queria regularizar, mas queria cobrar 10 mil o hectare. Depois a menina aqui do governo agora me falou que queria cobrar 18. Falei, cara, quem é que vai regularizar? Ninguém quer regularizar. Como é que você vai pegar uma fazenda e regularizar com 18 mil o hectare? No INCRA, que a lei também fala do INCRA, nós regularizamos R$200 o hectare. Por quê? Porque o objetivo é entregar a escritura. Então, por exemplo, qual o problema de Brasília hoje? Né? A gente que mexe com planejamento e está fazendo esse plano há muito tempo. Brasília precisa mudar a matriz econômica. Agora, para mudar a matriz econômica, a primeira coisa, você tem que ter escritura, cara. Então, vou te dar um exemplo aqui, Braslândia. Braslândia você tem a segunda maior catedral do Brasil, que poucos sabem, mas é a segunda. Braslândia só é menor do que a Aparecida, maior do que a Trindade, que tem um movimento violento do turismo religioso. Braslândia tem mais de 50 grandes cachoeiras. Grandes cachoeiras. Você tem lá a festa do morango, festa da goiaba. Então, Braslândia era para ser assim, eu te digo o seguinte, em 2 anos, você coloca Braslândia muito melhor, muito mais atento do que Perinópolis. Que hoje é o boom, vai tudo para Perinópolis. Aí você pode fazer aqui. Mas por que não tem? Porque não tem escritura. O problema de Brasília não tem escritura. É que o Estado, isso é o problema do Brasil como um todo, quer ser dono de tudo para ele ir dando em dose homeopática para o povo. Essa é a filosofia do PT, né? Por exemplo, no caso do INCRA, eles não precisavam ter aprovado essa lei para regular as áreas rurais. Basta a vontade política de fazer e mandar fazer. Mas, de qualquer forma, está aí a lei. Nós chegamos, na época que eu aprovei a lei, nós chegamos a entregar mais de 1.000 escrituras naquela região lá. Mas, de qualquer forma, você com a escritura, você faz financiamento. Mas isso, como você falou, faz parte da doutrina do PT. Por quê? O PT é contra o direito de propriedade. Esse é um problema. Contra o direito de propriedade. E o sustentáculo do capitalismo é o direito à propriedade. Na prática, o PT, ele quer que todo mundo esteja subordinado a ele, dependente dele. Então, você vê, por exemplo, hoje, você tem mais pessoas hoje recebendo Bolsa Família do que carteira assinada. Em alguns estados do Brasil tem. E esse é o objetivo. Não, Maranhão é 90%. Então é o seguinte, ninguém quer carteira assinada mais também não. Porque para quê? Esse monte de benefício que tem. Agora, o que o governo não oferece e que é o principal é a porta de saída, cara. Tudo bem, você está passando na cidade, vou te dar aqui um programa social. Mas, meu filho, nesse período, você tem que sair, capacitar para poder. Você tem que capacitar, ver qual é o perfil, qual é a tua vocação. Vambora. Eu acho que foi o presidente americano Ronald Reagan. Seguinte, o melhor projeto social que existe é o emprego. Agora, eu vi agora na Dinamarca um projeto que eu achei interessante, mas politicamente pode ser que não seja tão, mas eu digo assim, lá todas as pessoas que têm programa social não votam. Não votam. Entendeu? Porque esse é o problema. O PT quer isso, não é? Quer botar essa turma recebendo Bolsa Família para não fazer com que o Estado crie dependentes para votar nele. Exatamente. Então, esse é um problema, cara. Então, eu tenho falado muito assim, né? Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, era muito comum lá atrás, e eu espero que isso aí mude, já está mudando um pouquinho, mas tem que mudar muito ainda, mas o que a gente percebe é o seguinte, não quero saber de política, só tem ladrão, só tem corrupto, não sei o quê, papapá. Então,
criminalizam a política de uma forma que, né, as pessoas acabam não participando, né? O as grande pessoas de bem se objetivo afastam. do nosso podcast é mostrar para a sociedade o que é que os poderes da República influenciam na segurança dele próprio Lógico. e do patrimônio dele. O que é que uma lei aprovada no Congresso vai influir nele? O que é que uma gestão praticada, uma política pública praticada pelo Executivo vai influir nele e o Judiciário? Então, nós hoje estamos comprovando a falência gerencial do Estado brasileiro. Tem um caso agora, numa cidade no Rio Grande do Sul, acho que é Nova Roma, né? Onde que é? Uma cidadezinha pequena, que teve uma enchente, derrubou uma ponte que ligava esse município a outro município importante, era uma coisa importante para a comunidade poder subsistir. E o governo do Rio Grande do Sul falou que até 2026 seria reconstruída a ponte. E que essa ponte custaria, a preços da época que foi feito o orçamento, aproximadamente 26 milhões de reais. A comunidade, que é 3.000 pessoas, 3.000, se juntou, fizeram rifa, pediram doação por Pix para empresário, tudo. A cidade se mobilizou. Eles arrecadaram 6 milhões. Em 3 meses fizeram a ponte. É isso mesmo. Isso é o exemplo da falência do Estado brasileiro. A burocracia do Estado. A lei... Vou dar um exemplo o que aconteceu agora no final do ano, nas minhas emendas, por exemplo. Bem, você vê todo ano é a mesma coisa. Janeiro tem enchente, janeiro tem dengue. É a mesma coisa, sempre. Só que com um volume maior. Cada ano que passa, esse ano aumentou 400%. Mais de 400%. A população aumentou nesse... Então, o que acontece? Aí, sabendo disso, eu apresentei algumas emendas para dengue, de prevenção da dengue. Né? O cara, não. O técnico do Ministério, não. Vou aprovar só um, porque eram 2 projetos. Porque o Brasil é muito grande. Ia botar numa empresa só que não tinha condição de fazer rápido. Então, você tem que dividir. Aí o cara só aprovou um, dizendo que não. Aprovar só um, porque os projetos são iguais, são parecidos e tal. Tá aí. Então, o que acontece hoje? Muitas vezes, os governantes, os técnicos, não conhecem o mundo real. E aí toma decisão sem conhecer nada. Então você pega, por isso que é muito importante, né? Esse pessoal do Ministério Público, que são jovens, inteligentes, passaram no concurso, normalmente foi criado com a avó, em ar-condicionado, né? Estudou nas boas faculdades, passou no concurso, mas o cara não conhece o mundo real. Eu até agora na posse dos meninos, agora, foram 19 que passaram em Brasília. Eu tive na posse deles lá e falei com o procurador Aras e com o Jorge. Pega um ônibus, bota essa turma e leva lá em Santa Luzia. Porque eles acham que Brasília... Eles acham que Brasília é isso aqui, a esplanada, né? Vai lá no pôr do sol, Sol Nascente, Santa Luzia, na Estrutural, para eles conhecerem um pouco, né, que é o mundo real. Então, esse é um problema. Muitas decisões são tomadas sem conhecer a realidade, né? Então, é aquele negócio, né? Você precisa participar, cara. Não adianta. A solução do problema não vem de cima para baixo. Vem de baixo para cima. É como a questão. Na Inglaterra, não existe uma Constituição. Os costumes do povo são transformados em leis que existem e são aplicadas, né? O direito constitucionário. Então, aqui, a Constituição trabalha contra o povo e tem os guardiões da Constituição que trabalham contra a Constituição. Quer dizer, é uma coisa muito, muito maluca essa distorção que está havendo na percepção do Estado brasileiro, dos agentes políticos e dos agentes públicos. Não, e outra coisa, qualquer pequena empresa, média empresa, se você não botar um bom gestor, ela quebra. Quebra assim, mais rápido. Agora, como é que você, sabendo disso, aí você bota para administrar uma cidade, ou um estado, ou um país, qualquer um. Então, se você não tiver levar em consideração isso, a tendência é quebrar mesmo, não acontecer nada. Por quê? Porque você precisa realmente, você vê, as empresas grandes hoje, para contratar um gestor, um CEO, eles buscam onde tem qualquer preço. E aqui não.
Mas, né? Alci, voltando para a segurança, eu sou uma pessoa que, apesar da realidade estar me levando para uma visão mais pessimista da solução desses problemas, interiormente eu sou ainda uma pessoa muito otimista. Também sou, tem esperança. Porque no dia que a gente entregar Esquece. os sonhos da gente, acabar com a nossa Aí vem a esperança, depressão e acaba tudo. está liquidado. Liquidado. Então, eu vejo o seguinte, nós precisamos incrementar atividades como essa desse podcast, não estou aqui puxando a brasa para mostrar que a segurança pública não é uma coisa aleatória, não é uma coisa sem importância. Quem viabiliza a convivência da sociedade num grupo social harmônico é a segurança pública. Agora... Se você não der a segurança, toda a instrumentação, investir recurso nessa segurança, você fica inviabilizado. Não tem dúvida, você tem que investir muito. Agora, deixa eu dizer para você, eu me lembro... E você tem que trabalhar na base também, que é a base da educação. Quando eu cheguei em Brasília, em 70, nós tínhamos na época o curso técnico. Tem a contabilidade, edificações, não sei o quê. O mundo todo, hoje, pegar o Japão, Coreia, é tudo acima de 50%, 60% dos jovens fazem curso técnico. Nós não chegamos a 10%. Então a gente está com uma geração aí, não é, imensa, onde esses jovens não estudam e não trabalham. Então, principalmente depois da pandemia, né, aí que a coisa complicou mesmo. Então, como é que você vai... Eu vi agora, nós aprovamos agora a criação de um projeto, já teve em Brasília aqui, de uma bolsa de estudo, uma bolsa poupança, para ensino médio, para o menino não sair da escola. Mas, cara, como é que você vai continuar segurando o aluno na escola pela merenda e pela bolsa? Porque você segura o aluno, tinha que ser como na minha época. Na minha época, eu acordava cedo, que eu queria ir para a escola. Eu também. Com vontade de ir para a escola. Né? Mas hoje, né, com essa revolução... Eu fiz curso técnico industrial, eu trabalhei na escola de Liceu de Artes e Ofícios. Pois é. Você pega Aprendi marcenaria, eu também eletricidade, mecânica de máquinas. Então, hoje esse meu espírito de eu mesmo em casa fazer as coisas e tal, foi dessa época. Eu não espero ninguém fazer, eu vou fazer, porque eu vi que a gente tem que fazer. Hoje você vê, o cidadão americano constrói a casa dele, pinta a casa dele. Você não contrata mais gente para pintar a casa. Mas você vê hoje, mais de 70% dos jovens não conseguem entrar na universidade, na faculdade. E também não consegue fazer curso técnico, porque nós não chegamos a 10% ainda. E outra coisa pior, a qualidade do nosso ensino é muito ruim. Não, e aí como é que você quer? Como é que você quer segurança pública, onde você tem 70% desses jovens hoje desempregados, e aí passa a necessidade, vem o tráfico, para contratar, paga para os meninos, os aviãozinhos todos. Pronto. Você bota a meninada no crime. Então, se você não criar políticas públicas, não é? Primeiro, melhor educação, formação. Hoje o maior problema nosso na educação é formação profissional. Não vou nem falar de alfabetização. O governo tinha lá 1 bilhão na conta, sobrou no orçamento, você tem ideia. Não é que a parte mais importante é você ter uma boa alfabetização. Não adianta você investir recursos no ensino médio, ensino superior, se você não investir lá na ponta, no início lá, que é o básico, a alfabetização. Você vê, tem que saber ler, tem que saber interpretar. Você vê o seguinte, hoje as famílias abdicaram do projeto maior da família, que é educar, cuidar e proteger os seus familiares, né? Então, delegaram isso para a escola. E que não é papel da escola, a escola ensina. Ensina, né? Mas, dá conhecimento. Educação mesmo é do dá berço, conhecimento. Então, eu me lembro que a minha mãe, todo dia, quando a gente chegava da escola, sentava todo mundo e dizia: o que é que você fez? O que é que você não fez? O que é tal e tal? Por que você tirou uma nota ruim aqui? Por que você não fez uma coisa melhor? Por que não sei o que mais? Então, ela... E outra coisa... Só que a população não valorizou isso, né? Então, o que feminismo... a sua mulher faz? Nada. Não, o feminismo acabou, tentou acabar. Não era arruma casa, cozinha, passa a roupa, cuida dos meninos, da educação, não sei o quê. Hoje eu moro só. E eu tomei uma decisão que eu não quero mais empregada lá em casa, eu mesmo faço as coisas. Então eu estou vendo hoje, com 72 anos, a importância que a minha mãe tinha lá atrás, que eu não percebia.
Porque eu achava uma coisa normal, natural. Não é, não, é cansativo. Você está preocupado com tudo. Hoje quem se preocupa... Então, é isso que o mundo precisa entender. Esse processo de disfunção dos papéis da mulher está acabando com a própria sociedade. Porque a mãe abdica para terceiros. Contrata a empregada para criar os seus filhos. A empregada vem da periferia, de uma área conturbada de violência, traz o rescaldo da violência, a cultura da violência para dentro da sua casa. Você paga hoje para que as pessoas que vêm das periferias eduquem seus filhos com a cultura da violência. É um negócio muito doido. Eu sei assim, o governo ele precisa induzir realmente o desenvolvimento econômico, a atenção ao cidadão. Mas o governo é para isso. Então, cara, eu acredito ainda, né? Então... E voltando para a questão da segurança do DF, você vê o seguinte, quando eu me aposentei, nós tínhamos 17.100 policiais. Naquela época. 17.100 policiais. Hoje e nós tínhamos uma população de 1.500.000, 1.800.000. Dobrou. Mais que dobrou. Hoje a população mais que dobrou, da grande cidade, reduziu pela metade. 3.200.000 na grande Brasília. E o efetivo... Não, 3.100.000 só em Brasília. Botar um entorno. Aí vai para quase 4, 5 milhões. Aí você enxugou, foi caindo. Hoje o efetivo da Polícia Militar, se chegar a 10, é muita boa vontade. E eu me lembro recentemente... Por isso que o homem trabalha, a política de remuneração defasada. Eu me lembro em Goiás, você lembra? Ninguém queria ir para Goiás. As polícias aqui no entorno, todo mundo queria fazer em Brasília. Hoje o Goiás está pagando mais do que Brasília. Não, hoje está... Valorizou muito. Os crimes violentos contra a vida em Goiás estão caindo. Está vindo para cá. Tem um governador lá que apoia a polícia, tem um governador que diz que é chefe da polícia, vai nos assuntos, defende a polícia dele, enfim. Aqui a gente não sabe. Aqui você vê ministro do judiciário querendo destruir a imagem da polícia. Políticos da esquerda querendo destruir a imagem da polícia. Nós estamos vendo aí. Durante a pandemia, por falar em humanidade, tiraram o chefe das facções comunistas. E tem preso hoje vários oficiais da Polícia Militar porque são colocados como terrorista, fascista, porque na cabeça de alguns esses oficiais teriam tramado um golpe de Estado no dia 8, quer dizer... O dia 8 contribuiu muito também com essa insegurança. E já tinha, estado, né, já tinha uma paranoia instalada. O nosso pessoal hoje tem medo de tudo. Tem medo de trabalhar e tem medo de ficar em casa, porque se ele ficar em casa vai brigar com a mulher, vai dar chute no cachorro, vai brigar com o vizinho, vai pro boteco, aí vira alcoólatra, aí mata eles matam, alguém mata eles, enfim. A sociedade que devia zelar pela polícia está colocando a polícia numa encruzilhada que não tem saída. Temos que contornar isso. É importante acreditar, né, que é possível e planejar, né, cara? Porque também não adianta ficar com essas ações pontuais, esporádicas. Não funciona, cara. Tem que ser planejamento de longo prazo. O que eu quero pro DF daqui a 40 anos? Entendeu? Daqui a 20 anos. E programar para chegar lá. Não dá para tudo, cada um que entra aqui acaba com tudo. Eu vejo na academia de polícia lá, na academia do FBI, na academia lá em Quântico, eles já estão fazendo planejamento para daqui a 50 anos. Não é. O que era para daqui a 50 anos já está feito. Eles estão fazendo de 50 para frente. Estudando com as possibilidades da nova polícia, como vai ser, inteligência artificial agora. Pô. Imagina a inteligência artificial hoje, do jeito que está. É um negócio sério. Agora, esse é um problema, né? Nós não temos que cuidar disso para não ter esses fakes, essas coisas todas, mas ao mesmo tempo não podemos perder a liberdade. Cerceamento da liberdade. Então, a gente está aí no fio da navalha. Né? É evidente que a gente sente, né, que há de propósito algumas colocações para fortalecer a aprovação de um projeto rápido.
E aí você vai querer aprovar, os caras querem botar censura. Então, a gente tem que ter muito cuidado também, né, para não estar sendo usado e construir um projeto para ficar do jeito que está. Né? Essa questão do Supremo extrapolou tudo isso, né, cara? Eu acho que tudo bem, cada um tem que pagar pelo que fez e tal, mas, cara, dentro do rito jurídico, né, cara? Da ampla defesa, tem que ter acesso aos documentos. A garantia dos direitos. Não dá, né? O cara meter a caneta e fazer. Nós aprovamos, já no Senado, já foi aprovado, o fim das decisões monocráticas. Está preso há 300 anos sem saber por que está preso. É absurdo. É absurdo. Há 300 dias sem saber por que está preso. No mínimo isso, né, cara? Tem que ter, ué. E tudo bem, o cara pelo menos saber por que está sendo condenado. Alguém escreve lá na enquete que fulano fez isso, cadê a prova? A individualização tá sendo coletiva. As peças, né, grande parte delas são copia e cola. Aí só muda algumas coisas. Então, não tem aquela. Você fez isso aqui, aquele fez isso aqui, fez isso aqui. A individualização das ações criminosas para fazer a individualização das penas. Então, hoje está sendo punido no atacado. E nós manifestamos contrário a isso, porque realmente eu acho isso um absurdo. Foi bom a nossa conversa, que o que é bom dura pouco. Passa rápido. Né? Passa rápido. A vida é assim, passa rápido. E chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço, realmente a gente vê o quanto você hoje está preparado para um projeto maior na sua carreira. Aquilo que você faz quando defende a segurança, quando defende a tecnologia, a empresa, enfim, tudo aquilo que você defende, hoje, numa conversa dessa, o cidadão percebe por que você está fazendo aquilo. Porque você está pensando nele, não é em você, não é no Estado, não é... Faz de conta. Então, eu agradeço todo o trabalho que você tem feito em função da segurança pública no Distrito Federal, principalmente para as polícias e o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, e passar para você para suas despedidas, já que a gente está com o nosso tempo programa, já terminando. Eu só quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Acho que as pessoas precisam se envolver mais, né? A gente não pode deixar passar para o outro uma procuração para eles resolverem por nós. Você vê que a gente precisa acompanhar as votações, né, para saber como é que o seu deputado votou, deputado distrital, deputado federal, senador, as posições do governo. A pessoa tem que acompanhar, cara. Porque lá na frente, quando chegar na nova eleição, o cara vai dizer, fez o que tinha que fazer, né? Estou satisfeito, não estou satisfeito? Vou deixar do jeito que está mesmo? Fazer a contabilidade social, né? Cara, eu acho assim, né? A gente está há muitos anos patinando, fazendo a mesma coisa, e não adianta você repetir a mesma coisa que não deu certo, que a tendência é não dar certo. Então, essa gestão tradicional dos estados, dos municípios, está falido há muitos anos. Ela não foi a primeira, que já era assim. Né? Você vê, grande parte dos prefeitos do Brasil, eles são eleitos através de compra de voto. Paga um remédio ali, dá uma cesta básica aqui. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa mudar isso. E para mudar, você tem que pegar cada cidadezinha pequena, né, e fazer um movimento. Né? Bom, vamos salvar, como você falou aqui, esses 3 mil moradores aí, ó, né, se mobilizaram e fizeram. Fizeram a ponte. Então, eu estou sentindo assim, evidente que tem. Que era projetada para se gastar 26 milhões, gastaram fizeram 6 e fizeram em 3 meses. Então, eu acho assim, é possível, né? Brasília já era para ser há muito tempo, e esse é o meu sonho, de ser um modelo para o Brasil, cara. Isso aqui era para ser assim, né? Uma coisa maravilhosa. Mas também não é muito explorado. Mas é o seguinte, se você pegar nos ministérios, 80% dos servidores do Ministério de Brasília, cara, nasceram aqui. Então, quer dizer, essa gestão tem que ser muito compartilhada, mesmo que seja oposição, não tem problema nenhum, não. Você tem que, né, você tem que conversar com os servidores, né, mostrando isso. Olha, aqui é a sua cidade, cara, vamos transformar isso aqui num modelo para o Brasil. Vamos implementar as políticas públicas primeiro aqui, depois mostra para os prefeitos, mostra para os governadores e bota em outros estados. Então, o objetivo nosso é esse, né? É colocar Brasília como um modelo para o Brasil em termos de gestão pública, com o foco nas pessoas, no cidadão, porque esse cidadão está abandonado.
Tá, o governo está bem? Está bem, pelas pesquisas está muito bem. Por causa das obras e tal, mas a educação está funcionando da forma como deveria? Não. A saúde está perfeita? Não. Piorou. Muito. Não. O transporte público está ótimo? Não. Então, alguma coisa está errada. Exausti, pensando nisso, nós estamos pensando agora, a partir daqui uns 30, 60 dias, mudar a faceta do programa. Ao invés da gente perguntar a uma pessoa só, entrevistar sobre vários temas, nós vamos dar um tema e vamos trazer 2, 3 parlamentares, 2, 3 estudiosos, um com a visão de direita, outro com a visão de esquerda, outro com a visão de centro, outro com a visão sideral, enfim. É bom, debate. Para que você veja como as pessoas pensam e como as pessoas defendem seus pontos de vista num projeto eleitoral. Isso vai separar o joio do trigo, no meu entendimento. E vai dar condições para a sociedade escolher melhor, definir melhor o seu voto. Exatamente. Então, eu acho que isso aí é uma boa ideia, né? A gente começar a discutir isso, porque realmente, do jeito que está, a tendência é ter o mesmo resultado. Daqui a 4 anos, mesma coisa, daqui a 8 anos, mesma coisa. Se você faz tudo igual, esperando que o resultado dê diferente, não dá, funciona. Então você tem que mudar o foco, é o que nós estamos trabalhando para isso, né? Já há algum tempo, não estou inventando isso agora não, desde 2011. Só tem 13 anos que nós estamos... Aquele planejamento que você fez lá no... Tá pronto aquilo? Movimento Brasília 100 anos, o DF, lá no IBIT. Todos pelo DF. Ali foi todos pelo DF. Depois eu fiz o Repensar no CGE, Repensar o DF. Então tudo isso. Só que agora, tem que pegar toda essa coisa e vamos, né, juntar as coisas todas para a gente ter um projeto bacana. Mas nessa linha aí, o foco no cidadão. O cidadão, para nós, é que merece realmente toda a nossa atenção. O governo é para isso, para cuidar das pessoas. Muito obrigado, agradeço de coração a sua disponibilidade, sua agenda é muito complicada, mas sempre que convidado você acede, procura dar uma solução, e nós vamos convidá-lo várias vezes para a gente começar a fazer uma discussão com parlamentares de posicionamento diferente, de ideologia diferente, para mostrar para o cidadão como o parlamento brasileiro, que tem essa faixa muito longa, porque ali é a síntese do povo, né? Cada um pensa para que cada um, no processo eleitoral que está se aproximando agora em 2026, que Brasília não tem eleição municipal esse ano, né? A gente vai ter mais condições de escolher melhor, julgar melhor e ver o que é que precisa ser feito. Muito bom, parabéns. Muito obrigado. Nos despedimos da nossa audiência, esperando que na próxima sexta-feira da semana que vem a gente possa estar aqui de novo reunido, discutindo sobre segurança pública de uma forma ampla, global e que atinge diretamente todo cidadão brasiliense ou todo cidadão brasileiro. Um abraço, felicidades.